Transmitindo, só um minuto. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Assim. Aleluia, adorado seja Yau. 19 horas 40 minutos, hoje é dia 28 de novembro de 2021. Grato a Yausha, grato a Yau por mais uma live que é compartilhada simultaneamente. Você que está chegando aí no YouTube agora, né, que vai se conectar conosco, fique sabendo que o nosso encontro são todos os domingos, às 19h40 aí no YouTube, ok? Esse link fica aí gravado, né? Essa conferência fica gravada para que você possa depois ver ela. E aconselho a você que está no YouTube aí pela primeira vez, que você possa navegar na nossa biblioteca de vídeos e ver mais conteúdos, mais alimentos aí para a sua vida espiritual com Yau e Yausha. Assim seja feito à vontade do Papai Yausha. Assim Bruno, seja. está com você, Bruno. Paz de Yausha Mashiach, seja com todos amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai Yausha. É muito gratificante estar reunido, mesmo que seja através da tecnologia, mas nós estamos ligados, unânimes, através do Espírito que nos enche a cada dia, nos dá força, igual o irmão Marcos, o irmão Natanael colocou aí, Isaías 40:31. Fala, mas os que põem a sua esperança em Yau renovam as suas forças, abrem as asas como águia, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Tremendo porque hoje está se cumprindo. Hoje nós vemos o tanto que nós estamos correndo, acelerado. E aqueles que estão esperando em Yau, aqueles que estão esperando em Yau forte, estão aprendendo conforme o Espírito de Yau está trazendo para nós. Nós não estamos se cansando, não estamos ficando no meio do caminho. Igual muitos, devido à dureza do coração, vai se cansando. Devido à rebeldia, vai se cansando. Mas aqueles que esperam em Yau é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Vamos estar começando a nossa oração. A nossa oração pelos benefícios, agradecer ao Papai por tudo que tens feito por nós, igual quando nós invocamos no cálice, nós falamos o que daremos a Yau, por todos os benefícios que tens feito por nós. Por quê? Yau, filho, fez muitos benefícios por nós, se entregando no madeiro, e nós invocamos o nome dele em gratidão, porque o nome dele tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado. Então vamos estar invocando o nome que se entregou no madeiro por nós. Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Pai, Yau forte, valente, estamos aqui, ó Papai, em Tua presença, Papai, para lhe agradecer, lhe dar gratidão por tudo que tens feito por nós. Gratidão, Papai, por ter nos poupado, por ter abrido os nossos olhos, por ter escrevido o nosso nome no livro. Grato a Ti por tudo que tens feito por nós. O nosso coração alegra a cada dia com cada palavra de ânimo, palavra de fortaleza, palavras saudáveis, o qual alimenta o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma, dê vida
tantas dificuldades e tantas provações, mas nós entendemos que era da tua vontade, papai, é da tua vontade conduzir os teus filhos, elevá-los a uma glória por meio do sofrimento. Nós lhe agradecemos, papai, por todos os benefícios que tens feito por nós. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, Pai, ao lar de cada irmão que está aqui hoje presente nessa live, entra dentro dos lares deles, usa eles como instrumento. Quando eles abrirem a boca, venha sair uma espada afiada, que venha sair a tua palavra, Pai, que venha servir tanto para eles que estão falando, tanto para os que estão ouvindo. Papai, vai até o encontro daqueles que não estão aqui hoje, vai até o encontro deles, conforta, cura, derrama as bênçãos sobre os teus filhos, ó Pai amado, clamamos a Ti, papai. Venha nos purificar, venha nos renovar. Perdoa os nossos pecados, papai. Ó, papai, guia os nossos passos. Limpa a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti. Enxerta as Tuas palavras. Pai amado, venha nos usar como instrumento. Visita cada irmão, ó Pai. Joga por terra toda enfermidade. Toda enfermidade, todo laço do inimigo venha desfazer, papai. Eu lhe peço essa noite, venha dar força a todos aqueles, ó Pai, que estão se empenhando na obra. E aqueles que estão desfalecendo, papai. Venha dar eles força. Venha nos usar como instrumento para estar alegrando, incentivando os irmãos. Ó, papai, nós não queremos aparecer, mas que Tu venha aparecer, Pai, venha resplandecer em nós. Vai até o encontro daquele irmão, ó Pai, que está sendo oprimido pelos pensamentos, por algum familiar, por alguma pessoa ao seu redor. Que Tu venha ao encontro dele, ó Pai, e venha encher ele de forma incalculável, que ele venha transbordar, que quando aquele que o persegue o vê, irá ver a Ti, Pai, Tua face, e com isso venha se converter. Ó Yahweh, ó Yahweh, gratidão por tudo que tens feito por nós, por cada palavra, gratidão pela vida do irmão Natanael, que a cada domingo está aqui, Pai, trabalhando na Tua obra. Gratidão pela vida dos ministrantes. Gratidão por ter enviado Teu Filho amado para estar nos conduzindo nessa missão. Nós acreditamos nas Tuas promessas. Estamos aqui para que seja feito conforme a Tua vontade, e não a nossa. Grato a Ti por tudo, por esse alimento espiritual que Tu tem nos dado a cada dia, esse maná, mesmo que alguns rejeitem. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, estamos alegres pela Tua palavra, pelas Suas revelações. Ó, papai, gratidão eterna por tudo que tens feito por nós. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Maravilhoso quanto o papai tem cuidado de nós.
o quanto ele tem tido compaixão de nós, porque nós estamos recebendo de primeira mão, irmão. Nós estamos sendo preparados para sair desse exílio, para ser colocado no lugar de honra, retornar para casa. E muitos desprezam maná, querendo cordonices, muitos desprezam, mas foi do agrado do papai entregar a nós, aos pequeninos, foi do agrado dele, porque uma pessoa soberba, uma pessoa com falta de humildade, não consegue entender o evangelho eterno, puro, sem fermento. Porque o evangelho eterno ele é puro, sem fermento, é amor, é humildade. Não é coisa de 7 cabeças, de 10 cabeças. Coisa simples, com humildade. Por isso que fala, o reino não está ali ou aqui, o reino já está no meio de vós. O reino já está no meio de vós. Só os humildes que compreendem, que entendem a palavra de real. Por quê? Porque ele revela só os humildes. E o soberbo, ele joga por terra. Essa mensagem que o irmão Natanael colocou aí, igual devido hoje, teve a ministração de hoje, maravilhosa, maravilhosa. Teve a ministração hoje cedo, e nisso eu falei com o papai, venha falar, venha me usar conforme a tua vontade, venha falar através da minha boca. E eu lembrei dessa passagem, irmão, de Isaías 40, 20. E é maravilhoso porque fala assim, fala assim, Isaías 40, 31. Essa mensagem é muito tremenda. Eu vi a irmã Adriana, a irmã Laís falando sobre essa passagem. Aí fala lá Isaías 40, 31. Mas os que põem a sua esperança em algo renovam suas forças, abrem asas como águia, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Igual o irmão Nilton falou, ele citou a passagem, aonde tiver o corpo, vão estar abrindo lá em Lucas. Lá em Lucas 17, 37, acho que eu pus errado. É isso mesmo, irmão Bruno, é Lucas 17, 37. Isso mesmo, fala assim, Lucas 17, 37 fala, tomando a palavra, perguntaram, onde, mestre? E Alcha lhe respondeu, onde estiver o corpo, aí também se reunirão as águias. Aleluia. E é tremendo por quê? Porque aonde tiver palavra de algo, aqueles que são eleitos, vai ser conduzido, vai ser arrebatado. Por quê? Por conta da essência, por conta do Espírito, por conta da vontade de algo. E isso está escrito
lá em Isaías 60. Queria que os irmãos abrissem lá em Isaías 60. Isaías 60. Porque Isaías 60, irmãos, é uma profecia clara de tudo que nós estamos aprendendo, está sendo cumprida, essa profecia, de tudo que nós estamos aprendendo a cada dia e o que está acontecendo. Quando nós pega lá em Isaías 61, já faz um link direto com Daniel. Daniel 12 fala assim: põe de pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Yahweh, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficará radiante o teu coração, estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti virão os tesouros das nações. Viu que quando no 64 fala assim: ergue os olhos e em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti, teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. E lá em Lucas fala assim, que ninguém conhece o pai a não ser o filho, e ninguém conhece o filho a não ser o pai. E a quem o filho desejar se revelar. E nós entendemos, igual está relatado aqui em Isaías 22, vamos estar abrindo Isaías 22. Isaías 22, nós vemos claramente que há dois servos, Sobna e Eliaquim. E nós via que Sobna, ele foi colocado na posição de honra, mas devido à infidelidade, ele vai ser tirado e vai ser arremessado para longe. Quando nós pegamos aqui em Isaías 22, 15, fala assim, diz o mestre Yahweh dos exércitos, vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz ele, que possui aqui, que tens aqui para queres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com os teus carros suntuosos, com uma vergonha da casa do teu mestre, afastar-te-ei do teu cargo e mover-te-ei do teu posto. Naquele dia mesmo chamarei meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Nós vimos, irmão, que Lúcifer estava enganando todo mundo, se passando por pai. Nós vemos aí que quando nós vamos falar que o nome verdadeiro é Yahweh e Yahusha, eles não creem. Eles preferem ficar com título. E quando nós pega aqui, no 20 fala assim, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquia, vesti-lo-ei com a túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porém nas suas mãos as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Al-Dar. E nós hoje entendemos através do Espírito, porque todo aquele
todo aquele que é filho de Yahweh, todo aquele sabe quem está sendo colocado nessa posição de pai, tanto de Aldá quanto de Alxalã. E a palavra fala que ninguém conhece o filho a não ser o pai, que ninguém conhece o pai a não ser o filho. E a quem o filho quiser revelar. E hoje nós sabemos quem está sendo colocado nessa função de pai, tanto de Alxalã quanto de Aldá. Por quê? Porque quando nós pega lá na carta de Filadélfia, Apocalipse 3, nós vê claramente que o anjo de Filadélfia fala assim, aquele que tem a chave de Davi. E quando nós pega aqui no 22, fala, por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. E Daniel 12:1 também, né, meu amado irmão? Daniel 12:1? Exato. Exatamente, irmão. E quando nós pega aqui, no 19, fala, afastar-te-ei do teu cargo. Esse aqui é Sobna. Remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Por quê? Eliaquim era filho de Euquias e era fiel. Quando nós pega lá em Apocalipse 19, nós vê quem é esse servo, que não quer receber adoração, que é fiel, quer direcionar tudo para ir ao forte e valente, colocando ele na posição de honra, na luz inacessível. Entende? Por quê? Porque nós vemos que muitos não aceitam Yahshua, filho, como pai. Não aceita de maneira nenhuma. Até posicionando ele ainda na região celestial. E ele está na luz inacessível, à destra de Yahweh e ao Pai. E quando nós pega aqui Apocalipse 19, 9 fala assim, Apocalipse 19, 9 fala assim, a seguir disse-me, escreve, feliz aquele que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faças, sou servo como tu, e como teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua e Yahweh que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahshua, o Mashiach. Nós vemos claramente que esse servo, ele não quer fama, ele não quer aparecer, tanto na terra quanto no céu. Quer colocar o papai conforme o seu devido lugar. E quando nós vê Sobna, está querendo que cavar um sepulcro, fazendo um link com Lucas 16. Quando nós pega aqui em Lucas 16, vamos estar abrindo lá, ver o servo infiel, nós vê que Sobna, ele é infiel, ele quer porque quer ficar. Por isso que há a luta de Mical e seus anjos. Quando nós pega aqui em Lucas 16, 16:1 fala. 16:1 fala assim, é o administrador infiel. Dizia ainda a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe, que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu, o que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar não tenho força,
E quando nós pegamos aqui em Isaías 22, fala assim, o que possui aqui, que tens aqui para querer talhar para ti neste lugar um sepulcro, cavar um sepulcro nesse lugar? Nós vemos que ele não tem força. Ele não tem força. Por quê? Porque devido à desobediência e devido ele ir contra as ordenâncias de Yahweh, ele é retirado da administração. E é dado quem? Eliaquim. E quando nós vemos aqui, no Lucas 16, fala assim, que farei uma vez que o meu mestre me retire da administração? Cavar, não tenho força. Não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou, então, os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro, quanto deve ao seu mestre? 100 barris de óleo. E respondeu ele, e disse, então toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse o outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo. E respondeu, ele diz, toma tua conta, escreve 80. E o mestre louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E nós vemos claramente, irmão, muitos hoje falam em denominação que vê anjos, eles abrem a boca para encher sobre a prosperidade que eles adquirem nas denominações. Quantas vezes que muitos falaram já, como que não é? Olha o que eu tenho. Já falou comigo, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Olha o que eu lá dentro, seguindo Deus, Jesus, consegui. Entende? Por quê? E nós vemos o proceder dessas pessoas, é bem complicado. É bem complicado. Você vai perguntar um versículo da Bíblia, nem sabe. Nem sabe. Por quê? Satanás fazendo barganha. Barganha. E muitos estão fixados nessa terra. E não vão aceitar mesmo. E não vão aceitar mesmo a palavra. Por quê? Porque para aceitar a palavra de Yahweh, tem que amar Yahweh acima de tudo. De tudo. Tem que amar Yahweh. Tem que realmente estar à procura da verdade. E tem que ser humilde. E tem que ser humilde, porque não basta falar que ama Yahweh, mas está procurando bens nessa terra. Entende? Muitos buscam esperando uma melhoria nessa terra. Hoje você vai ministrar a palavra para alguém, muitos até falam que ele espera mais um pouco, ou outros torcem para que não seja por agora. Por quê? Arraizado nessa terra. E quando nós pega aqui embaixo, nós fala, eu vos digo, fazei amigo com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, este vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não foste fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro? Bem, se não foste fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, ou odiará um e amarás o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahweh e ao dinheiro. Não tem como, irmão. Não tem como servir ambos. Não tem como servir ambos. Lógico que nós pode ter uma casa bacana,
Um carro, sim, mas procurar a verdade. Porque é nítido aqueles que não estão em busca da verdade. Quando não aceita a verdade, igual a irmã de Campo Grande falou aí, não querendo aceitar, estava na presença de alguns que se dizem Yaldim, mas não são, não querendo aceitar o evangelho sem fermento, preferindo o evangelho fermentado. Porque nós pega lá em 1 João 4, fala assim, aquele que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, esse pertence ao anti-Mashiach. O anti-Mashiach já tomou posse. Já tomou posse. E assim como o rei Ezequias, junto com seus oficiais, estava destruindo aquelas fontes de água para Senaqueribe, quando chegar, não ter água com fartura para beber e nisso se fortalecer, o rei Ezequias destruía aquelas fontes de água. Porque se Emanuel chega e ainda evangelhos anátema são ministrados na paz, na tranquilidade, sem ninguém para ficar para debater, ele é bem recebido. Ele é bem recebido. E nós estamos aqui para jogar por terra. Para jogar por terra todo o evangelho anátema. Igual quando nós pega aqui Mateus, nós vemos que já chega de cara, já não dando nenhuma satisfação, nenhuma introdução. Mateus já chega, já querendo falar sobre a genealogia, nós pega Marcos, nós pega João, você vê que não tem uma introdução igual de Lucas. De Lucas já tem. De Lucas já tem. E nós vemos que é um dos que é mais deixado de lado. Mais deixado de lado. Quando você já pesquisa no Google, o primeiro a abrir é Mateus. Quando é Mateus, é João. Os mais fermentados, mais anátema, os mais contraditórios que há. Nós vemos que todos aqueles que aceitam esses evangelhos pertencem ao antimachia. Pertence a ele, está indo após outro. E nisso vai ter que passar pela tribulação para ser purificado. Porque aí vai começar a abrir os olhos para ver que pecou contra o céu e contra a terra. Mas o amor de Yahweh, forte e valente, vai lhe dar o perdão, vai lhe entregar o perdão, porque nós vemos o quê? O filho pródigo. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Isaías 29, 10. Vinte e nove, 11 fala assim: toda visão é para vós como as palavras de um livro lacrado, que se dê a um, Isaías 29, 11. Toda visão é para vós como a palavra de um livro lacrado, que se dê a uma pessoa que sabe ler, dizendo: lê isto, por favor. Ao que ela responde: impossível, pois o livro está lacrado. Em seguida se dá o livro a uma pessoa que não sabe ler, dizendo: lê isto, por favor. A isto responde ela: eu não sei ler. Aí quando nós pega aqui no 10, fala assim: pois Ial derramou sobre vós um espírito de sono profundo, e fechou os vossos olhos. Mostrando claramente, irmão, que a maioria dos olhos dessas pessoas estão fechados. Estão fechados. Quando nós pega lá em Romanos 11, 7, fala claramente: os que vão
entender. Lá em Romanos 11:7 fala assim, Romanos 11:7. Fala assim, Romanos 11:7. Fala assim, o que concluir? Aquilo a que tanto aspira, que deseja, que busca, pode ser que busca, Israel não conseguiu. Conseguiram, porém, os escolhidos, os eleitos, e os demais ficaram endurecidos, como está escrito. Deu-lhe e há um espírito de sono profundo. O espírito torpe, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E nós vemos que muitos ainda, mesmo com toda essa revelação, estão preferindo. Viu que quando nós pega aqui, fala assim, eles buscavam, mas eles não achou por quê? Era da vontade do Pai entregar os eleitos. Igual fala que o que buscavam não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. E quando nós vemos aqui essa palavra remete tanto no tempo de Paulo, quanto no tempo de hoje. Nós vemos que muitos estão buscando. Muitos estão buscando. Até alguns Aldinhos que não aceitam Yahshua Pai, mas devido à desobediência, os olhos deles foram fechados. Quando nós pega aqui, fala bem claro. E os demais ficaram endurecidos, como está escrito. Deu-lhe e há um espírito de torpe, os olhos para não verem, ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. Viu que foi da vontade do Pai? Foi da vontade do Pai endurecer, porque é os eleitos, irmão. É os eleitos. Se a pessoa não aceita, igual nós lá em Isaías 60, todos aqueles vão até a ti, seus filhos vão até ti, as águias vão até ti. Aqueles que são eleitos, chega até nós. Um encontra com o outro e vai até a fonte de água viva. E essa mensagem de hoje é para o eleito, porque primeiro é o exército celestial. Primeiro, lá em cima é formado o exército celestial. É igual quando acontece algo para tirar a pessoa da cidade, igual nós vemos muito na Síria, eles colocam no deserto. Primeiro o exército vai lá, trabalha, coloca as tendas e tudo, depois leva aqueles povos até lá. Até aquela cidade construída no deserto, até o tempo de guerra. Igual nós vemos a Síria sempre sendo evacuada, acontecendo aquelas guerras lá, e eles levam até o deserto, faz uns acampamentos e coloca os povos lá até ser distribuído para outro país, para ver o que faz por eles. Porque o exército que prepara todo o local primeiro para receber aqueles novos moradores. E isso, irmãos, que nós estamos recebendo hoje é de primeira mão. O entendimento, e quando nós pegamos aqui Romanos 13:11, fala assim, ungido é filho da luz. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas, vistamos a armadura da luz. Como de dia
andemos decentemente, não em orgia, bebedeiras, nem em devassação, nem em libertinagem, nem em rixa e ciúmes, mas vestivos do mestre Yahshua Mashiach, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Viu? Eu falo para os irmãos, a cada dia nós vamos vendo o andamento, o processo desse mundo. Nós vamos vendo que é o mundo de trevas. Vai estar vivendo num século mais sombrio. Nós vemos que o povo, as autoridades dessa terra, muitos querem afundar no meio da família, colocar no meio da família o homossexualismo e muitas outras coisas que é nítido, que não agrada ao eterno. Mas nós sabemos que o mundo, por um tempo, por mais um pouco de tempo, está pertencendo ao maligno. Mas por isso que foi criado tanto o Sol, a Lua e as estrelas, para ser a luz deste mundo. E quando nós pegamos também, irmão, quando nós vemos que os semblantes deles, o resto foi endurecido, quando nós pega em Ezequiel 3:9, nós vemos que é ser unânimes. Ser unânimes, irmão. É isso aqui, ó, que nós vivemos. Os irmãos podem ver aí. Quantos que ministram? Cada um ministra conforme o Espírito traz. E vê a mensagem. E vê a mensagem de todos que ministram. É uma forma de ser unânime. Vê que bate. Nós vemos que esses que se dizem aldins, havia uma união e uma benevolência, mas foi quebrada a vara, igual está escrito em Zacarias 11. Por quê? Porque devido a tanta perseguição, tanta blasfêmia, tanta perseguição, foi quebrada essa vara de união e benevolência. Agora, os que quiserem morrer, vai morrer. Entende? Porque Ial, ele deixou bem claro, os eleitos. Oi, irmão. Eu me Oi. lembrei de uma passagem lá em Romanos 10:3, né? Pode Que a gente lembra um dos outros, né? Nós somos o corpo, né? Exato. O corpo do nosso papai Yahshua, né? A gente é o Exato. corpo. E lá em Atos 2:46 fala aqui, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, em singelezas de coração. É o que nós fazemos hoje. Entende, irmãos? Desde quando vou ver uma pessoa que está falando Yau, falar que ele está pregando, sem analisar, sem fazer igual os bereanos, que analisou todas as escrituras, entende? E isso, irmão, se cumprindo em Samuel, porque aquele que blasfemar um contra o outro, homem contra homem, Iau será o juiz, mas aquele que blasfemar contra Iau, quem poderá o ajudar? Ninguém vai ter que passar pela tribulação. E nós vemos aí o andamento do mundo, nós vemos o sistema, às vezes até dando para ser bem recebido,
para ser bem recebido. Para ser bem recebido o sistema. Nós vemos aí a cada dia essas reformas do sistema, as contradições entre eles mesmos, a bagunça que está entre eles. Entende? Por quê? Porque está chegando o tempo. Nós vemos a escuridão desse mundo. Você pega um celular, aonde que não podia haver nenhuma cena obscena, uma cena de prostituição. Hoje está podendo. Hoje está podendo. Hoje está escancarado. Hoje está escancarado. Hoje está escancarado. E nós vemos que é lei em cima de lei. Se você falar a verdade, você é pedrejado, é perseguido. Igual a irmã Lucinha sempre fala que eles falam. E realmente, eles falam assim, se te faz feliz, então vai em frente. Mas não é assim que funcionam as coisas, porque Paulo falou, o que eu quero fazer, eu não faço, porque não agrada Yahweh. Mas o que eu não quero fazer, eu faço, porque isso eu sei que agrada Yahweh. Porque orar, jejuar, ler a palavra, estudar, isso a nossa carne não quer, não. Mas é necessário fazer isso a cada dia para agradar Yahweh. Porque se eu fazer aquilo que minha carne quer, o que o sistema quer, o que essas pessoas que não aceitam algo quer, você vai desagradar Yahweh. Vai desagradar. E quando nós pega aqui Ezequiel 3:9, Ezequiel 3:9 fala assim, farei a tua fronte semelhante ao diamante. Vamos pegar aqui no 3:4, fala assim, então me diz, filho do homem, dirige-te até a casa de Israel e transmite-lhe as minhas palavras. Não é um povo de fala ininteligível, de língua difícil, que és enviado, viu? Não é para um povo difícil, um povo que fala outra língua, que não te entende, é um povo que te entende, um povo que mora na mesma nação que você, que é enviado, mas a casa de Israel, não uma porção de povo de fala inteligível ou de língua difícil, cujas palavras não entenderias, mas a casa de Israel não quer escutar-te, porque não quer escutar a mim. Com efeito, toda a casa de Israel tem a fronte inflexível e o coração é empedernido, coração duro, endurecido. Mas eu tornarei tua face tão inflexível como a deles, e a tua fronte tão inflexível como a deles. Farei a tua fronte semelhante ao diamante, que é mais duro do que uma rocha. Não tenha medo deles, nem te apavores diante deles, pois são uma casa de rebeldes. Viu? E quando nós pega lá na carta de Laodiceia, fala, eu corrijo todos os que eu amo. Todos os que eu amo. Porque hoje, irmão, nós estamos em busca da verdade. Quem está em busca da verdade está se alimentando do alimento de Filadélfia. Está se alimentando do alimento de Filadélfia. Agora, quem não quer a verdade, irmão, eu te garanto, não está aqui no nosso meio. Não consegue. Igual pode acompanhar os estudos, cada dia crescendo em graça e conhecimento. Alguns acham, não é lá como que o entendimento mudou. Não é, porque nós somos dependentes de Yahweh e de Yahshua. Por isso que na carta de Filadélfia fala, vamos estar lendo lá a carta de Filadélfia? Isso aqui nós temos que saber, assim está cravado em nosso coração. Fala assim no 8, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, os que se afirmam,
judeus, mas não são, pois mentem, forçarei que venham e se prostem aos teus pés e reconheçam que te amo. Visto, aqui no 10, visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova dos habitantes da terra. Por quê? Buscar, irmão, a perseverança não é já sei quem que é o antimachia, já sei o nome verdadeiro e pronto. Vou cruzar os braços e vou relaxar. Não é isso, irmão. É crescer em graça e conhecimento perante Yahweh e perante os homens. É perseverar. O entendimento vai ficando só mais ampliado. Nós estamos nessa caminhada aí, grato papai Yaush. Hoje nós já entendemos, nos ensinou a contar os dias de nossa vida, igual está em Salmos 90, para que nós alcancemos um coração sábio. A cada dia está nos ensinando a contar, entender por quê. Devido à perseverança, ser unânime, um ajudando o outro, um somando com o outro, para que o entendimento se complete e chegamos ao que? A perfeição, pleno conhecimento de todos os fatos. Quando nós pegamos aqui em Lucas 1, nós vemos claramente Lucas 1 fala assim, ó. Lucas 1 fala, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos do que se cumpriram entre nós. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Viu? Para confrontar, estou escrevendo, se confronta, para ver se o que está chegando até você é de procedência de Yahweh ou é de procedência maligna. Isso é perseverança, apurar, investigar, buscar. E a cada dia nós vai buscando. E nós vemos só em Lucas que há essa introdução. Você pega lá no começo de Mateus, já começa, já nem fala o que ele arrumou, entende? Nós vemos claramente, irmão, o que é perseverança. Perseverança não é cruzar os braços. Não é parar só no ensino, é estudar. Por quê? O que é 3 anos e meio perto de uma glória eterna? A palavra fala que um dia o Yahweh vale mais do que 1000 anos longe dele. 3 anos estudando, porque isso, irmão, esse incentivo, esse exemplo, para muitos, vai ser uma via de escape da tribulação, quando eles olharem e se espelhar em nós. Porque Filadélfia vai ser exemplo. Filadélfia, junto com Ial Filho, junto com Esmirna, vai ser exemplo. E hoje nós estamos tendo esse cuidado, esse privilégio de ser conduzido pelo primogênito de Alforte. E nós vemos, irmão, que a era de Esmirna, nós vemos aparecer de tantos anjos batendo na porta, e uma era tão amada, Filadélfia, que vai ser poupada da tribulação. Nenhum anjo. Não vê um anjo chegando aqui na porta, aqui batendo, porque os anjos são os que estão aqui, que vai juntar, junto com os minions que ficaram nas vestes, para recompor, voltar a exercer as suas funções. Igual nós vemos, nós pega lá, parecia para Pedro, para Paulo, entende? Hoje não aparece por quê? Porque os que estão lá é contra nós. Os que estão lá estão tremendo, porque
Hoje, lá em cima, já está havendo esse reboliço. Já está havendo, porque eles sabem que está chegando. E hoje, irmão, nós receber toda essa mensagem é um motivo de muita alegria. Queria que os irmãos abrissem lá em Atos 2:46. Atos 2:46. Fala assim, dia após dia, unânimes, mostravam-se açudes no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Iau, gozavam da simpatia de todo o povo, e o mestre acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Isso aqui aconteceu na era de Esmirna e reflete hoje. Hoje, nós estamos se espelhando os de Esmirna. E assim vai ser os de Laodiceia. Eles vão espelhar, vão ver que mesmo devido a várias lutas, por isso que nós não podemos reclamar devido às provações, porque é até mesmo uma forma de exemplo. Um exemplo para aqueles que ficarem. Porque muitos vão necessitar desse exemplo. Devido à desobediência, coração duro. Viu que em Romanos 11:7 fala: o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. A nós alcançamos devido à perseverança, mas o resto de Israel foi endurecido, o resto daqueles que buscavam. E hoje nós vemos claramente, muitos estão buscando e não vão alcançar. Mas aqueles que são eleitos, são humildes, que estão a cada dia perseverando na palavra, estão sendo unânimes, estão se libertando do evangelho anátema, esses vão alcançar. Porque o que nos dá força é o evangelho sem fermento. Igual está escrito, o irmão Natanael colocou aí, em Isaías 40:31, que esperam em Yahweh. Vamos estar abrindo lá de novo para ler. Isaías 40:31 fala: mas os que põem a sua esperança em Yahweh renovam suas forças, abrem asas como águia, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Mostrando claramente, irmão, que aqueles que têm esperança, que espera, que caminha com Yahweh, com o mensageiro, porque quando nós pegamos aqui em Isaías 40:31, faz um link claro com Salmos 18, porque quando nós pegamos aqui em Salmos 18, nós vemos que aponta também o mensageiro Filadélfia. Salmos 18 fala assim: Salmos 18:34 fala assim, 18:32 fala assim: pois fora Yahweh, quem é mestre ou altíssimo, e quem é o rochedo a não ser o nosso Yahweh? Ele é Yahweh, que me cinge de força, tornando perfeito o meu caminho, iguala meus pés
aos da corças, e me sustenta em pé nas alturas. Instrui minhas mãos para a guerra, e meu braço atendeu o arco de bronze. Tu me dá teu escudo salvador, e me atende sem cessar. Alarga os meus passos e os meus tornozelos não se torcem. Porque todo aquele que caminha junto com o anjo, o qual lá atrás foi anunciado por Moisés, aquele que falaria do alto céu, esse iam conseguir caminhar sem se cansar. Igual nós hoje temos entendimento, quem é o mensageiro de Sardes, quem que é o mensageiro de Filadélfia, quem que é o mensageiro de Tiatira, quem que é o mensageiro de Pérgamo, quem que é o mensageiro de Esmirna, de Éfeso, entende? E nós vemos claramente as obras do mensageiro de Sardes. Nós vemos como ele se cansou, porque o exército anda alinhado. Não é só eu querer fama toda para mim. Por isso que começa, tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque o exército ele anda alinhado, todos trabalham. E nós vemos Moisés e o mensageiro, o anjo enviado, era semelhante, porque são primogênitos de Alforte. São primogênitos. E nós vemos que Moisés, quando ele mandou reunir os 70, vão estar abrindo lá em Números 11, 24. Números 11, 24. Fala assim: Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Iau. Em seguida, reuniu 70 anciões dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. Iau desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, porém nunca mais o fizeram. 26. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eudade, o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os escritos, que nós já fizemos esse estudo, quem que esses dois representam, que é as 2 testemunhas. E puseram-lhe a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi lhe anunciar a Moisés: eis que Meldade, disse ele, estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu mestre, proíbe-nos. E respondeu-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Quem dera todo o povo de Iau fosse profeta, dando-lhe Iau seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciões de Israel. Viu? A mesma coisa é o mensageiro de Filadélfia. Ele não quer trair, mas ele quer compartilhar. Ele quer que todos profetizem, todos trabalhem. E é necessário, irmão, haver esse despertar através da ascensão, para que todos vejam, para ver o quê? A busca verdadeira pela palavra. Não uma busca pela metade do caminho, igual eles estão fazendo hoje. Vai ser necessário por isso, porque Iau sabe, os que vão manter de pé o fiel íntegro lá em cima e aqui embaixo. Os que vão atrapalhar a obra, os que não vão. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Às vezes, endurece o coração dele para que eles não entendam
devido a isso. Porque sabe quando entregar toda a liberdade para eles, toda a liberdade, eles vão se mostrar infiéis. E o reino que vai ser entregue para nós é um reino inabalável, um reino que não vai ser mais abalado. Nós vemos aqui que só os 72 que estavam escritos. 2 não estavam, porque esses 2, uma representação das 2 testemunhas, igual nós já leu, mas quando nós pega aqui, fala que eles estavam escritos, fala assim, 2 homens permaneciam no acampamento, um deles se chamava Eudade e outro Meldade, o Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivesse vindo à tenda, estavam entre os escritos, eles estavam entre os escritos, mesmo que eles não tivessem aparecido na tenda, que hoje nós entendemos que estão lá em cima sendo alimentados por aqueles que se mantiveram nas vestes. E olha só para você ver o que é o crescimento. Entender que há um pouco lá em cima, mantido nas vestes para cuidar das 2 testemunhas. Olha para você ver o que a perseverança faz. O que a perseverança faz? Como que é gostoso perseverar. E hoje nós estamos lutando contra tudo e contra todos. E Yahweh é a nossa força. Mas nós estamos lutando e estamos crescendo a cada dia. E quando nós estiver lá, sendo um instrumento de algo lá em cima, para transmitir aqui para baixo. O conhecimento vai ser pleno. Aí vai completar com os das 2 testemunhas e junto com aqueles que ficarem e começar a trabalhar. Porque muitos ainda não estão trabalhando. Muitos entendem e não querem trabalhar, e muitos ainda não entendem e nem receberam e vão trabalhar. E eles vão receber mais e vão desenvolver também mais, porque eles vão ver, por isso que eles vão receber menos galardão do que nós. Por quê? Porque nós estamos aqui sem ver, nós estamos sendo guiados pelo Espírito que manteve dentro de nós. Nós estamos aqui na perseverança, no aguarde. E eles vão ver ainda sinais, tanto no sol, na lua e nas estrelas. E eles vão ver sinais. Porque quando nós pega lá em Lucas, deixa eu ver que eu anotei aqui. Lucas 11:33. Falando sobre a nossa ascensão. Lucas 11:33. Fala assim, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueiro, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada quando te iluminar com seu fulgor. E ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido. E hoje é o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Hoje nós estamos cuidando das coisas do papai. Do papai e ao forte e valente. Nós estamos cuidando dos negócios dele. E hoje nós estamos transmitindo porque aquele que foi acendido não é para ficar escuro, não. Aquele que foi acendido é para ficar no claro, para que todo mundo veja. Todo mundo veja. E isso vai ser na nossa ascensão.
Quando acontecer, todo mundo vai ver, porque nós está sendo acendido, nós está recebendo a iluminação, recebendo o brilho. Não é para que as pessoas não vejam, é para elas ver mesmo, e todos vão ver quando chegar a nossa sessão, quando nós subir de volta para casa. Todos vão ver. Eu falo para os irmãos que, igual fala aqui, a lâmpada do corpo é o teu olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se for mal, o teu corpo também ficará escuro. E nós vemos, igual a irmã citou, que foi convidada para fazer uma reconciliação, e aquelas pessoas não quiseram largar os evangelhos anátema, querendo enxergar essas coisas ruins, ler essas coisas ruins de mentira, porque todos aqueles vão estar abrindo lá em 1 João 4,4. 1 João 4,4. 1 João 4,1 fala: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai o espírito para ver se são de algo, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de algo. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio na carne é de Yahweh. E todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yahweh. Este espírito é do anti-Mashiach. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Nós vemos claramente, irmão, que todo aquele que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne. O que é carne? Hoje o irmão até explicou, hoje falou, mostrou. Carne é trupica, machuca, está sujeito à morte. Não pode andar sobre as águas, chora, sente dor. Entende? Tudo isso que é confessar que Yahshua Mashiach vem em carne. E aqui já deixa bem claro, aquele que não confessa, que aceita que ele andou sobre as águas, que ele fazia isso, fazia aquilo, igual relata Mateus, esse pertence ao anti-Mashiach. Pertence ao anti-Mashiach. Nós vemos claramente que o papai Yahweh forte e valente, ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Nós vemos claramente lá em Lucas 7, 33. Fala assim: com efeito veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho. E dizeis: o demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis: este aí é um glutão e beberrão, amigo de publicano, pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por quê? Ial, filho, a sabedoria de Ial, pai. E Mical, que se tornou Ial, a sabedoria de Ial, filho. Nós vemos claramente, ele fala, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por todos os seus filhos. Quem vai me justificar vai ser meus filhos. Não vai ser vocês. E isso que vai acontecer, irmão. Eles vão ver, e para eles ainda vai ser ainda mais pesado, porque eles vão ter que anunciar, falar sobre Yahshua, Yahweh filho, vai ter que falar sobre Mical, que se tornou Yahshua, e sobre os anjos eleitos. Entende? E eles que vão ver com os próprios olhos, eles vão ver. Assim como Yahshua falou, aqueles que são dele, que justifica, que aceita as palavras. Aqueles que não aceitam, não pertence a ele não tem que dar satisfação. Porque vai chegar o momento que todos os olhos verão, todos. E hoje nós estamos recebendo porque foi do agrado do Pai.
porque ele falou bem claro. Gratidão te dou, Pai, por não revelar essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas sim aos pequeninos. Aí muitos falar, não vai revelar para pastor, não vai revelar para isso, para aquilo outro, não vai revelar para eles, porque eles não são humildes de coração, não são submissos. Porque ser submisso a Yahweh é sobre as ordenanças de perseverança, de estudar. Ver que está naquele empenho total e não entender, não enxergar que realmente são servos de Yahweh, igual fala aqui em aqui em Hebreus 13 fala assim, ó. Hebreus 13, 1 fala assim: o amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, acolheram anjos. Não tendo amor fraterno, eles não são hospitaleiros. Primeiro, vem com face emperdenida de pedra contra nós, mas Yahweh nos fez mais duro do que diamante. Mas hoje nós demonstramos a nossa dureza através da palavra, porque Yahweh é o nosso escudo, Yahweh é a nossa força. E não tem um que mantém de pé depois das palavras de Yahweh. Não tem um que fica de pé perante as palavras de Yahweh. Não tem. Nós vemos claramente aí os acontecimentos. Aqueles que estavam anunciando os nomes já não estão mais. Já não estão tendo mais força. Porque Yahweh dá força aos valentes, aos humildes, aos que perseveram. Aqueles que são hospitaleiros, aqueles que permanecem sobre ele, o amor fraterno. Aqueles que são submissos, aqueles que estão em busca da verdade. E nós vemos quantos que não se cansaram nessa trajetória, ficaram para trás. Quantos? E o Pai hoje está sendo o nosso escudo, a nossa força, porque foi do agrado dele conceder todos aqueles que estão em busca da verdade, com sede de justiça, alcançar o reino. Porque os soberbos não herdarão o reino. Não herdarão. Nós vemos aqui claramente, no Hebreus 13, 1, falou: amor fraterno permaneça, não vos esqueçais da hospitalidade. Não esqueçais da hospitalidade. Cuidado, esses aí, ó, que vocês estão perseguindo, são anjos. São anjos e são anjos eleitos. São anjos eleitos. Nós vemos que não param para ver, por isso que passa. Toda essa bagunça acontece lá, no meio deles, de Sardes. Nós vemos a zombaria dessas denominações. Nós vemos tudo isso acontecendo porque não estão em busca da verdade. Não estão em busca da verdade. E quando nós pega aqui, ó, no 10 fala assim, ó, deixa eu ver aqui, no 13:7 fala assim: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Yahweh. Considerai como terminou a vida deles, imitai-lhes a fé em Yahshua Mashiach e o mesmo. Yahshua Mashiach é o mesmo, ontem e hoje. Ele o será para sempre. Não vos deixais extraviado por doutrinas ecléticas e estranhas. É bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimento, os quais nunca foram proveito para aqueles que disso fazem uma questão observância. Temos um altar do qual podem se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais cujo sangue sumo sacerdote carrega
no santuário para a expiação do pecado. São queimados fora do acampamento. Foi por isso que Yahshua, para santificar o povo, por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saímos, portanto, ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele, oferecemos continuamente um sacrifício de louvor a Yahweh, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam Yahweh. Nós vemos claramente que Yahshua se sacrificou por o acampamento, fora do acampamento. E hoje também nós foi tirado lá de cima para ser moldado, lapidado do lado de fora para ser colocado novamente lá dentro para ficar de exemplo, para ficar perpetuamente. Igual quando nós pega aqui em Apocalipse 1, o João deixa bem claro. Apocalipse 1:4 fala: Yahweh, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça, paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que veio, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yahshua Mashiach. Viu? Aquele que é, aquele que era e aquele que veio. E quando nós vemos aqui, fala, e da parte de Yahshua Mashiach. Então, mostrando que não é Yahweh forte e valente. Não é Yahshua que se tornou Yahweh. É sim Mical, aquele que recebeu o nome de Yahshua. E fala-se a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nosso pecado com seu sangue e fez nós uma realeza do sacerdote para Yahweh, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque hoje nós entendemos que Yahweh forte é Yahshua. E Yahshua é Mical. Por quê? Porque foi entregue as vestes para Mical. E ele exerce a função do pai. E hoje, irmão, colocar Yahweh forte e valente no lugar devido, isso é agradável a Yahweh Pai. É agradável. É agradável. Por quê? Devido a todo esse acontecimento, ele ia ficar compactuando lá com aquelas abominações que estão lá em cima, na região celestial? Lógico que não. Se ele é Yahweh forte e valente, entende? E ao Pai, ele sempre usa as coisas pequenas, as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, para confundir aquelas que não são. E ao forte e valente, ao filho, ele nunca ia bater de frente com Satanás, porque tudo foi criado por ele, para ele. E ao dar força, e pode ver em Apocalipse 12, ver que esse servo infiel, intendente infiel, quando nós pega aqui, é tão fraco assim, perante Yahweh, lógico, nós vemos que ele é tão insignificante que Yahweh permite que ainda é mencionado Mical e seus anjos para mostrar que Satanás foi destruído por Mical e seus anjos. Porque quando nós vemos lá de pé, diante do Cordeiro, já está o Cordeiro e os 144 mil no Monte Sião. Mas quando acontece a batalha, quando nós vemos aqui a batalha claramente, no 12:7 fala assim, houve então uma batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não encontrou mais um lugar para eles no céu. Para mostrar claramente quem destruiu Satanás foi Mical, que recebeu honra, o nome de Yahshua.
Viu? Para mostrar claramente que esse aqui, ó, que está batalhando com Satanás, não é Ial forte, é Mical. Viu que tremendo? E isso, irmão, isso para nós é alegria. Saber que hoje nós vamos participar, somos eleitos, que nós vamos fazer parte do exército celestial. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante, irmão. Isso é exemplo, um testemunho de fé, um sacerdócio real. E a palavra fala que todos da terra vão caminhar, vão procurar tanto a mensagem que foi deixada pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, tanto a mensagem que foi deixada por Filadélfia. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. E hoje nós entendemos que, como que as duas testemunhas estão lá em cima, como que elas estão sendo cuidadas. E isso é o que agrada a perseverança. Não é parar devido às dificuldades, devido às perseguições, mas ir sempre adiante, sempre à frente. Isso sim agrada Yahweh. Isso sim agrada ele, e ele vai, derrama sobre o vaso, sobre o vaso, o Espírito, sobre a pessoa, o Espírito, de forma incalculável, até que ela venha transbordar. Entende? Agora, quando para no meio do caminho, é descartado. Por quê? Porque aquele que recebeu uma vez antemão o espírito de algo, conseguir parar, irmãos, é porque, sabendo de todo esse entendimento, todo esse conhecimento, imagina quando chegar lá em cima. Não foi fiel no pouco, como que vai ser fiel no muito? Tem que ser fiel no pouco primeiro para ser confiado no muito. Ver que está perseverando, ver que está buscando. Aí ele entrega. Agora, quando vê que para, entende? Então só recebe, só dá, só trabalha quando recebe. Só trabalha quando recebe. Igual muitos aí quer trabalhar terrenamente, mas primeiro quer que paga primeiro para trabalhar. Primeiro tem que trabalhar para depois receber. Entende? Nós vemos claramente, irmão, que o papai está nos dando a cada dia, o entendimento está ficando cada vez mais amplo, está ficando cada vez mais ampliado, está crescendo em graça e conhecimento Filadélfia, está crescendo porque a cada dia vai chegando, e a palavra fala bem clara, que será como nos dias de Noé, nos dias de Ló, porque muitos vão estar se festejando, comemorando, muitos vão ser pegos de surpresa, muitos irmãos, muitos mesmo. Vai subir só a família de Yalcha. Só. Que nós vemos lá, como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Só os deles. Só aqueles mesmo, só um pouquinho que entrou dentro da arca, que saiu de Sodoma e Gomorra. Entende? E hoje não vai ser diferente. No fim do tempo não vai ser diferente. Vai ser pouco, irmão. Mas vai ser aquele pouco que vai despertar, que vai haver o que? A multiplicação das minas. Vai haver a multiplicação. Porque quando eles verem, porque muitos irmãos, muitos que nos acompanhavam nos grupos, igual teve grupo, que eu via irmãos falando, nós parece o exército, um chega com isso de alchapai, aí vem outro, você vai debater com um, aí já aparece outro, porque o exército é assim, alinhado, é unânime. E mesmo com a diferença deles lá, eles tentavam, mas não conseguiam. Igual um queria se unir com o que não fazia o partido do pão, com o que não aceitava a imersão, unir para nos atacar. Mas mesmo assim eles não conseguiam. Até que hoje nós vemos aí vários grupos, com que Al-Shabaab prevaleceu, porque não tem como ir contra a verdade. Não tem como, irmão. Nós vemos que é poucos que vêm nos debater nos grupos, porque quando o exército anda alinhado, não tem aquele que consegue bater de frente. Não tem. Não tem.
Essa é a mensagem de hoje. Grato, Papai Alcho, por essa mensagem maravilhosa que ele nos deu. A palavra aí de unânimes, ser unânime, ser unânime, ser perseverante, porque essa é a palavra de Filadélfia, perseverança. Essa é a palavra para Filadélfia, perseverança. Porque o que agrada a Yahweh é a perseverança. Isso que agrada a ele. Perseverança. Perseverança na verdade. Essa é a mensagem de hoje. Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando. Em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Adorado seja Yahweh, irmão Bruno. Gratidão aí pela palavra. Assim seja, irmão. Tem Assim alguém, seja. irmãos, que gostaria de fazer alguma pergunta ou um comentário? Irmão Bruno, eu gostaria de corrigir o que eu falei ali mais no começo, né? Sobre lá Romanos 12:3, sabe? Até gostaria que o irmão citasse, né? Porque eu gosto tanto dessa passagem, sabe, irmão? E ele fala, né? Como o corpo trabalha, né? Um é um membro dos outros, né? E o Pai dá conforme a fé, né? Eu gostaria que o irmão abrisse lá para a gente ler, né? Romanos 12:3. Fala de novo. Romanos 12:3. Ok. Sim, Romanos 12:3. Humildade e a caridade na comunidade. Fala assim: em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria de acordo com a medida da fé que dispensou a cada um. Tremendo, irmã. Exatamente. Mas continua mais um pouquinho, que ver, irmão. Tem mais a continuação. Fala assim: Vai pois até. assim como um só corpo temos muito membro, e os membros não têm todos as mesmas função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Yahshua, no ungido, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Aquela que tem o dom da profecia, que exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, a exerça servindo. Quem o dom de ensino, ensinando. Quem da exortação, exortando. Aquele que distribuiu seus bens, que o faz com simplicidade. Aquele que preside com diligência, aquele que exerce compaixão com alegria. Tremendo, irmã. É isso aí, irmão. Lindo, né, irmão? Aí você falou assim, né, na palavra, eu me lembrei, sabe, que nós somos o corpo do nosso Papai Yahshua, e nós trabalhamos tudo junto, mas cada um com um dom, né, concedido pelo Papai, né? E a gente está vendo isso agora, né? A gente vê cada um dos nossos irmãozinhos, né, com um donzinho, né, que o Papai deu, né? A gente vê o nosso irmão, né, Natanael aí, né, fazendo a obra do Pai. A gente vê cada um dos irmãozinhos, mas cada um com um donzinho, né, que o Pai deu para eles, né? Aleluia. Exatamente, irmã, porque assim o corpo funciona, assim o corpo desenvolve. Porque se todo mundo for braço ou for perna, entende? Como que vai haver um corpo? Não tem. E cada um trabalhando igual eu falo. Antigamente nós entrava nos grupos. Hoje já não vê tanta rejeição, mesmo que eles não aceitem, porque hoje eles ficam assim de longe, igual os filhos dos profetas lá de Elias e Eliseu, eles ficaram de longe observando, e hoje eles estão fazendo isso, eles estão de longe observando, para ver se é nós mesmos os eleitos, entende? Se é nós mesmos. E o manto vai ficar para quem? O manto vai ficar para Laodiceia, não vai ficar para Sardes, vai ficar para Laodiceia, que é a representação de Eliseu. Por quê? Porque tanto Eliseu e Elias tem a representação tanto de Alforte Valente de Mical, que se tornou Yahshua, tanto também de Filadélfia e Laodiceia. Porque quando Filadélfia subir, vai ficar
Laodiceia vai receber o manto, entende? Vai ter aqueles que ficou olhando de longe, E nós vemos, irmãos, claramente isso acontecendo hoje, quando que os olhos deles estão voltados para nós. Foi muita batalha, muita luta, ainda mais quando trouxe o entendimento, quem quer o mensageiro de Sardes, foi muita luta. Mas igual falou lá em Ezequiel 3, seja forte e valente, fiz de vocês mais duro do que um diamante, entende? Para bater de frente contra esses ensinos errados, entende? Por quê? E bater de frente com os ensinos daquele que se pôs como mensageiro de Filadélfia, mas não houve nenhuma perseverança, porque perseverança não é um ano, depois volta no outro ano, depois volta no outro ano, depois volta no outro ano. Não é isso que é perseverança. Perseverança é ficar lá, nutrindo o corpo, trazendo para o corpo conhecimento, voltando nos rudimentos básicos, nos rudimentos mais elevados, nos entendimentos mais sólidos. Isso que é um comandante de verdade. E o seu exército, os seus auxiliares, junto ajudando. Igual aí tem a irmã Laís, a irmã Adriana, que eu lembro que ela batia de frente muitos nos grupos, falando sobre Al-Shapai. Eu falo para você, isso sim, que agrada e alma, a perseverança. Nós não baixamos a cabeça. Eu lembro quando nós trouxemos quem quer mensageiro de Sá, foi muita luta, foi muitas rejeição, até pessoas do nosso meio, mas hoje está nítido. Você pega lá a pasta da página de YouTube, se não vê lá uma bomba explodindo, é a foto do anti-Machia. É duas ou uma, bomba explodindo, fogo e trem de guerra. Nós não vamos passar para isso. Para quê que nós vamos falar sobre isso? E muitos vão ser pegos de surpresa, porque fica achando que as coisas do Pai é visível. As coisas visível que fala assim, que as coisas, igual nós vemos, arrebatado. Hoje nós entendemos que foi arrebatado para Ial, mas está sendo cuidado pelo Mical. Entende? Muitos não vão ver igual nós já estamos crescendo aí a cada dia, tendo um entendimento, e muitos vão ficar assim, mas não está acontecendo. E aqueles que viu subindo, tiver contato com esses estudos, vai ver que realmente teve e vai procurar se converter. Entende? Nós estamos vendo aí claramente os acontecimentos, e muitos estão dormindo, muitos estão voltando a brotar nessa terra, a raiz, tá jogando a raiz para o chão novamente, em vez de virar os pés para o alto e tentar subir, buscar as coisas lá do alto, não, está voltando, buscar as coisas terrenas novamente. Entende? Isso é muito triste, irmão, muito triste. Nós temos que estar no trilho se o mensageiro de Sardes fosse Filadélfia, igual ele falava, eu falo com vocês, ia ser complicado. E hoje nós vemos claramente que não é, que realmente era o mensageiro de Sardes. E hoje está notório. E se hoje nós entendemos, temos a convicção que nós somos Filadélfia, então a nossa chegada é certeira, porque falou que vai poupar Filadélfia. Vai poupar Filadélfia pela palavra da perseverança. Se nós hoje entendemos que somos Filadélfia, então está prestes. Está prestes, hoje nós entendemos no tempo, mas nós não estamos aqui pregando o arrebatamento, nós estamos crescendo para que deixe uma fé, um testemunho de fé para aqueles que ficaram. Aqueles que estão acompanhando têm mais ou menos uma base do que o Papai Yau está nos dando, o fim do nosso exílio sobre essa terra. Entende? E hoje nós sabemos, Filadélfia é aqueles que perseveram. Filadélfia nós vemos pela revelação da palavra, pela trepidez da palavra.
pelo entendimento, pelo conhecimento que o papai está trazendo, porque ele dá para aqueles que têm o seu espírito. Aqueles que não têm o espírito, pode ficar lá por um tempo e tal, falando, mas cansa, mas aqueles que são de alma não se cansam, persevera até o final, porque Renova as forças. alimenta do maná, e aqueles que alimentam do maná, as roupas não se envelhece. A nossa busca, o nosso espaço não se cansa. E nós está cada dia, pode ver, tem aqueles momentos de provação, mas é aí que o nosso vontade de buscar aumenta logo depois de alguns minutos. Eu creio que com todos os irmãos é assim, até que momento você está passando provação, mas quando você para e fala assim, eu sou filho de Iau, forte e valente, eu sou filho de Iau, Aleluia. dá força quando você pega o estudo para ler, isso alimenta a sua fé. Agora saber que Emmanuel, que o Antimachia foi para França, foi para o Brasil, foi para lá, foi para cá, isso não alimenta a fé, que alimenta a palavra, isso que nos nutre, está em comunhão e união aqui um com os outros aqui, igual aí tem a live, estudo diário, fazendo parte do pão, entende? Isso sim que é maravilhoso, que é perseverança. Aleluia. Adorado seja Iau. Irmã Laís, obrigado pela participação aí. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, uma pergunta, irmão? Tem mais? Aleluia, irmão. Aleluia. Então, podemos caminhar para estar encerrando a nossa live de hoje. Ao pessoal que está aí conectado no YouTube aí, desejamos também a todos que tenham tirado bom proveito desta palavra nessa noite. Né? Quero agradecer o irmão Daniel que está apoiando aí no chat aí, compartilhando o link, que Deus te abençoe. E estamos juntos aqui. Irmão Bruno, escolhe então alguém hoje para estar fazendo a oração aí final para a gente. Que dia você escolheu? Vamos ver hoje. Assim seja. Aleluia. Porque tem irmão que não ligou a câmera, mas aí você está vendo os nomes aí também. Você pode convidar, se o irmão desejar. A irmã Laís, aquele dia, fez a oração abençoada aí pra gente, né? A Márcia já fez algumas vezes. Aleluia. Convidamos. Eu até tenho testemunho, irmão, para contar sobre aquele dia, sabe? O pai me preparou o dia todo. Ele disse assim, hoje vai ser você que vai fazer a oração. Só. E eu assim, e no meu coração eu achava assim, depois que eu comentei com o irmão Bruno, depois que terminou a live, eu comentei com ele, né, que eu pedi ao pai, mas na verdade o pai começou já de manhã me preparando o meu coração, e aquele desejo não era meu, era dele, sabe? Olha só que bem. E nós te chamamos naquele dia, né? Convidamos. E naquele dia, né, o irmão Bruno chamou e você falou, né, irmão Natanel? Eu digo, eu estava pensando na irmã Laís. Daí tipo assim, eu fiquei tão alegre, porque assim, eu já estava preparada, que o pai já estava me preparando. É o mesmo espírito, né? Maravilhoso isso, como é que o pai vai confortando, né? Tem esse carinho com cada um das suas pedrinhas preciosas, é maravilhoso. É verdade. O espírito compartilhado. A irmã Laís, ela é bem dedicada, o irmão Nilton, o irmão Edgar, a irmã Adriana. Todos que estão aqui, eu vejo que sempre está aí. Está sempre presente, né? Sempre presente, irmãos. E isso é muito gratificante. Você está somando trabalho também nos canais também. Isso ajuda todo mundo. Viu? Cada um faz parte do corpo, cada um tem sua função. Cada um vem exercer com alegria. Eu queria escolher aqui o irmão Edgar. Irmão Edgar, aleluia. Irmão Edgar. Tá aí, né, irmão Edgar? Irmão, é tão satisfatório, irmão. É tão satisfatório. É tão gostoso estar presente junto com os irmãos. Isso é tão tremendo. Eu fico assim, agradecendo o papai por esse privilégio, irmão. Isso aqui, tudo que nós vivenciamos é um privilégio. Maravilha. Irmão Edgar, abençoa a gente aí para a gente ter um repouso abençoado aí com Iau e Alcha, né? Invocando o nome do nosso papai Iau, nosso papai Alcha aí. Está com você a palavra. Tremendo. Pode passar. O Yalcha, o Yau, o Yalcha, o Yau,
O Yausha, o Yau, assim seja feita a vontade do papai Yausha. Pai, gratidão eterna, Pai, por tudo que tens feito pelos teus filhos, pelas pedrinhas, pelos figos bons, muito bons, papai. Tem nos trazido o alimento sólido a cada dia, nos fortalecido, preenchido nossos corações com as coisas daí do alto, papai. Pois este mundo já não nos agrada em nada, papai. Nós estamos aqui, apesar de estarmos tristes, mas estamos, papai, sempre alegres pela palavra que é ministrada, pelo alimento sólido que nos traz a cada dia. Queremos adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso falar, o agir, Pai, a cada dia, a cada manhã, pois sabemos de onde somos e para onde estamos retornando. Graças te damos por tudo que tens feito a cada um de nós. Cura, Pai, liberta, prospera o caminho dos teus filhos para que nada venha nos faltar, o alimento sólido e o alimento físico, Pai, pois não sei, as coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa e nós temos tido o entendimento de que este mundo não nos pertence, Pai. Por enquanto não nos pertence, mas logo, logo nós estaremos de volta e faremos tudo aquilo conforme os desígnios do teu coração. Nos abençoe e nos guarda cada irmão, o irmão Arthur, o irmão Beethoven, o irmão Paulo, o irmão Bruno, o irmão... todos os irmãos que estão incumbidos, papai, nesta obra maravilhosa que é trazer, e cada membro, pai, tem a sua parte, tem a sua participação. Uns com palavras, outros com alimento, outros pela fé, outros no caminhar, e assim nós estamos caminhando em tua direção, papai. Não nos permitas olhar nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Que teu Espírito esteja nos revestindo a cada manhã, a cada anoitecer, para que assim sejamos alimentados e mais crescemos em graça e conhecimento. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. Que assim seja feita a vontade do papai e Yausha. Aleluia. Exaltado e glorificado seja Yau. Assim seja. Aleluia. Maravilha, irmãos. Mais um dia aí, o papai nos concedeu, né? Maravilhoso maná aí. Estamos juntos a cada domingo aí e vamos ao encontro, né, irmãos? De mais pedrinhas preciosas. Cada dia alguma outra tem aparecido no nosso caminho aí. O papai está atraindo com os laços de amor dele, né? Nós ficamos felizes por isso. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite.